Bora falar de São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Léo Jesus e é um prazer imenso receber você aqui no nosso canal. Vamos trocar ideias sobre o tricolor. Já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativando as notificações. Se for do seu desejo, que o YouTube volte a te recomendar vídeos para falar sobre o tricolor paulista. Sem mais delongas, gente, vamos falar do São Paulo que enfrentará a equipe do Atlético do Paraná. Hoje eu quero trazer algumas informações do adversário. O Atlético do Paraná pode até poupar jogadores contra a equipe do tricolor. É verdade. Bom, mas eles já não estão na primeira divisão e vão poupar na Copa do Brasil? Não querem ser campeão de nada? Não é nenhuma questão de não querer, gente. O foco lá, exatamente por não estarem na primeira divisão, é voltarem a estar. Então é assim, não existe hoje grande expectativa do Furacão para que avance para as próximas fases da Copa do Brasil. Não é que eles vão abrir mão, vão entregar para o São Paulo, mas o foco total é na Série B. Fizeram uma campanha muito ruim no primeiro turno, né, da segunda divisão, e vão ter que fazer uma campanha praticamente perfeita para retornar à Série A. Então o foco hoje do Atlético do Paraná é jogar a Série B, é pontuar na Série B, se precisar poupar jogadores, por exemplo, jogadores que estejam mais cansados, que o departamento médico venha acusar que pode se contundir, esses jogadores serão poupados contra a equipe do São Paulo, tá? Pelo menos a informação que vem lá do Paraná. Então, algumas informações do adversário, que se você está preocupado se o Crespo vai poupar ou não, do outro lado existe a mesma preocupação. Vamos falar agora de uma entrevista do Eduardo Toni sobre o termo soberano. Vocês viram isso daí? O São Paulo vai retirar o termo soberano das suas mídias e tudo mais. A ideia do clube é ser um clube mais popular e é entendido que o termo ele soa um pouco arrogante. Olha, gente, basicamente assim, eu não vejo nenhum problema, cara. Eu acho que isso aí tem que ser resenha para torcedor. Eu acho que é mais o seguinte, quando aconteceu o termo soberano, é preciso entender de onde saiu. O Eduardo Toni até cita de que não sabe de onde saiu. Pô, tem que saber, Eduardo. O termo saiu porque o São Paulo, existem 3 títulos que são os mais importantes para nós aqui na América do Sul. Para o brasileiro, é o Mundial, em termos de hierarquia, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo era o único tricampeão mundial, o único tricampeão da Libertadores e o único que tinha 6 títulos brasileiros na ocasião. Antes daquela festa do caqui, de doar título para todo mundo, tá? Então o São Paulo se colocou como soberano, o soberano dos títulos. Cara, e eu achei excelente. Eu não achei que foi arrogante com os outros clubes. É resenha de torcedor, gente. É o orgulho do torcedor. Meu time é soberano em todos os principais títulos. O que ocasionou um problema é que o senhor Juvenal Juvencio, Carlos Miguel Aidar, Leco, aquele sarcófago, né, que existe entre os conselheiros, começaram a trazer a ideia soberano para a mente. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu sou o soberano, ninguém me alcança, eu relaxo, eu paro de evoluir, eu paro de ser um clube, né, inovador, pioneiro como era o São Paulo. O problema do soberano foi o soberano ir para a mente, não o soberano ser colocado como uma marca do clube. O Eduardo Toni coloca aí, não, é por uma questão popular. Na moral, para mim tá mais o seguinte, o termo soberano, hoje ele não faz tanto sentido mais mesmo não, Eduardo Toni, não é nem culpa sua. Vou falar aqui com a diretoria do São Paulo, essas que citei, e agora incluindo o Júlio Casares. É porque vocês não conseguiram manter o termo soberano. O soberano, ele não caiu pelo nome ser arrogante, ele caiu pela falta de capacidade de Juvenal, de Aidar, de Leco, de Júlio Casares, de manter o São Paulo como tal soberano. Hoje, de fato, em termos de mundiais de clubes, o São Paulo segue como líder absoluto de 3, dificilmente será ultrapassado, mas Libertadores já alcançaram, Brasileiro já passaram. Então, papinho de, porque é arrogante a gente vai tirar. Não, é porque não faz muito mais sentido, porque não pela arrogância da torcida, mas muito pela incompetência de manter o soberano como verdade de vocês. Vamos falar agora de mercado da bola e Fabrício Bustos, jogador do River Plate, reserva atualmente lá no River, o titular é o Montiel, inclusive o São Paulo tentou até contratar esse jogador também pouquinho tempo atrás. São Paulo tem interesse, tá, gente, no Fabrício Bustos, entrou em contato com o River Plate, só que o River Plate pede 3 milhões de dólares, ou seja, algo perto de 16 milhões de reais para ceder o Fabrício Bustos. E, pelo visto, não cabe muito aquela questão do São Paulo dar
empréstimo para depois fazer mais ou menos igual fez com o Marcos Antônio, tá? Não rola com o Fabrício Bustos. O River Plate entende que o jogador pode ser negociado, tem outros interessados e quer em cash este valor. O São Paulo ainda fica de olho nas movimentações, mas parece que não está disposto a pagar esse valor. E o São Paulo não tem dinheiro, não vou nem ficar forçando a barra, vai lá e paga. Mas só me admira algumas coisas. O São Paulo estava bastante disposto a pagar para Juan Tressoldi. Tudo bem que seria nesse modelo de pagar na próxima temporada. Mas vai ter mágica na próxima temporada? Próxima temporada o dinheiro vai sair da onde? Porque ia pagar perto de 30 para o Juan Tressoldi. Nós estamos precisando mais de lateral do que de zagueiro, pelo menos na minha opinião. E não paga os 16, mas iria pagar perto de 30 para o Juan Tressoldi? Será que o Juan Tressoldi é tão mais jogador do que o Fabrício Bustos? Ou será que é porque o Fabrício Bustos, de repente, não tem nenhum agente que seja colega ou parente de algum diretor do São Paulo? Chama bastante atenção isso também. São dúvidas, tá? Não estou acusando de nada. Opinião. Será que é por isso ou será que é porque o jogador é menos capacitado? Também é bem legal, o São Paulo está desesperado atrás de um lateral direito no mercado. Entenda o legal como, claro, uma ironia. Até porque, por exemplo, o Fabrício Bustos, né, um jogador de 29 anos de idade, custa pelo menos 29 anos, hein, partindo mais para o fim da carreira do que para o início dela. Custa 3 milhões de dólares. O São Paulo emprestou de graça o Moreira, de 21 anos, salvo engano, para uma opção de compra de 2 milhões e meio. Olha como que se faz negócio no São Paulo. E agora a gente está precisando de lateral e emprestou o Moreira. E renovou com o Cédric, que vai fazer 34 anos agora no mês de agosto. Aí você pergunta, por que o São Paulo está nesta situação financeira? E uma das esperanças para mudar essa situação financeira, Evangelos Marinakis, e novelaça, hein? O São Paulo, gente, naquele acordão com o Marinakis, existiam algumas coisas que parece que iriam ferir o estatuto do clube. E aí teve a questão do Marinakis, namora com o Botafogo, namora com o Vasco, namora com o São Paulo. E o São Paulo resolveu mudar lá para ficar de acordo com o estatuto e agora deve surgir uma espécie de um fundo. É como se fosse um fundo de investimento, vou explicar da maneira mais grossa para a gente entender. Pelo menos é o que eu li. O fundo de investimento é assim, ele fica aberto para que investidores, que pode ser o Marinakis ou qualquer um, coloquem dinheiro na categoria de base do São Paulo para investir em novos jogadores, trazer jogadores de potenciais, potencializar a própria base do São Paulo para que possa criar mais craques e em troca disso, qual que seria o investimento? Eles teriam um percentual em vendas futuras. Eu precisaria entender que tipo de participação de opinião ou não essa gente teria. A ideia é que as decisões fossem do São Paulo, pelo que eu li, né? Vamos aguardar. E o Marinakis é o favorito a isso, pelas conversas que estão, então ele tem a prioridade e então pode acontecer do Marinakis colocar dinheiro no São Paulo. Isso é uma novela que vem se estendendo há algum tempo. Esse fundo ele será gerido por uma empresa separada, tá? Por alguma entidade separada, ainda não citaram nome ou nomes de empresas que possam fazer esse intermédio. Eu convido vocês a gente ter bastante cautela, Marinakis vai, Marinakis vem, é melhor esperar, tá? Mas o que se sabe é então que o negócio com o Marinakis não acabou ainda, que pelo contrário ele segue como favorito a investir no São Paulo. Eu vou ficar aqui passando informações para você. Você tem opinião, Léo, se vem ou não? Ninguém sabe, porque essa questão, o Júlio Casares, ele tá tratando praticamente dentro de um cofre no clube. Se você perguntar para pessoas ali, conselheiros, ninguém sabe. É mais ou menos ele, o Marinakis, a pessoa do fundo. Então, quem poderia vir a público, e tomara que venha o mais rápido possível para explicar detalhes, é o Júlio Casares. É só ter aquela transparência prometida, não é verdade? Bom, vamos ao momento valeu pela resposta. A galera que apertou o botão valeu, fica lá do lado do like, gente. Pertinho do compartilhar tem o valeu. Deixa o seu valeu e deixa a sua pergunta para a gente responder. Vamos à primeira aqui, ó. Foi um valeu de R$5 do Cleiton Gil. Ele colocou o seguinte, Léo Jason, ele falou que eu sou o Léo Jason, que a gente tinha o programa Hora do Jason, né? Léo Jason, hein? Você acha que o Luan dará a volta por cima e será peça fundamental nessa reta final de campeonato? Obrigado pela pergunta, Cleiton, e pelo valeu que ajuda pra caramba o canal, tá? Eu acho que o Luan não é uma opção que o Crespo pensa em utilizar tão cedo. Se precisar de um volante mais de marcação, o Pablo Maia deve estar à frente nessa lista do Crespo, tá? Mas assim, é muito importante, né? Porque o Pablo Maia é um jogador que daqui a pouco pode ser negociado, então o Luan está ali
à disposição, de repente acontece uma contusão, tomara que não aconteça mais nada com o garoto. Hoje o Crespo utiliza o Marcos Antônio e o Bobadilla, para mim não se mexe nessa dupla de volantes, mas algum jogo ou outro que ele precisar de um volante mais de marcação, repito, o primeiro será o Pablo Maia e o Luan seria o reserva imediato do Pablo Maia, de uma posição que hoje não é utilizada, um perfil que hoje não é utilizada pelo Crespo. Então, um jogador importante para se ter no elenco, sim. Eu acredito que em algum momento vai aparecer, como entrou aí, faltando um minutinho, né? Mas acredito que a gente vai ver mais efetivamente o Luan alguns minutos durante essa temporada. Obrigado. Segundo Henrique Bolsas Neto, nosso querido presida, um valeu de R$2, muito grato. A cada dia que passa, o Flávio Prado está pior. Será que pode ser algum remédio que ele toma? Quem não viu o vídeo de ontem, dá uma olhada que vai entender do que o presida está falando. Declaração do Flávio Prado, falando de Crespo, de Zubeldia, enfim. Cara, eu acho o Flávio Prado um grande jornalista, né? Agora ele tá se perdendo no personagem, né? O Flávio Prado, pra mim, tá? É a opinião de quem assistiu o Flávio Prado a vida inteira, presida, através do Mesa Redonda, entre outros programas aí. Pra mim ele se perde um pouco no personagem, ele tá fazendo uma coisa que ele não precisa, chamar a atenção. A carreira maravilhosa que tem o Flávio já poderia falar por si só. Quando começa a querer chamar a atenção com muita polêmica, pra ele em si, eu acho que é um cara que não precisa, né? Pra mim, o Flávio Prado virou o Sérgio Malandro do esporte há algum tempo, infelizmente. Você, meu amigo, que quer me ajudar a patrocinar esse canal, que assiste e curte, Léo, como que eu posso te ajudar? Manda um valeu aí, faça a sua pergunta para os próximos vídeos. Vai aqui no Apoia-se, eu posso ajudar com R$2 por mês. Vai lá, você vai aqui no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário, clica lá, super seguro, apoia-se, desconta direto do seu cartão de crédito, lá você escolhe um valor para nos apoiar. Ou pode virar membro do canal. Virar membro é bem legal, que a partir de agosto a gente vai ter lives exclusivas para membro. Além das lives que a gente já tem, não vamos deixar de fazer, mas vão ter algumas que serão específicas para membro também do canal, tá bom? Então são as maneiras aí que você que curte o canal, você que todos são fãs, né? Os fãs dos fãs podem ajudar dessa forma, se assim desejarem e assim puderem também, e eu ficarei grato. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida, excelente restante de semana e vamos São Paulo!